Olá, queridos ouvintes e espectadores. A convidada de hoje é multiartista. Ela é compositora, cantora, instrumentista, produtora musical e audiovisual. E de Taguatinga, Distrito Federal, mais especificamente do seu quarto, território criativo, ela compôs, produziu e desenvolveu todas as bases do seu último álbum, Azeite. Eu sou Eliane Colado, o projeto Irradiar Educação e Cultura e as Capivaras Candangas apresentam Pratanes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar então. Pratanes, o seu som, ele navega entre o rap, R&B e ritmos afro-brasileiros. Seu trabalho enfatiza o seu processo de autoconhecimento e a incorporação de narrativas familiares em suas composições, resgatando assim as suas memórias ancestrais das suas raízes maranhenses. E para quebrar um pouco do gelo dessa apresentação formal, eu gostaria que você falasse sobre, enfim, a sua formação musical, idade, enfim, que você se apresente. Pratanes por Pratanes. Oi, boa tarde, boa noite, não sei, bom dia. Então, a minha formação acadêmica, como a gente conversou mais cedo, é em comunicação, em audiovisual, mas a minha formação musical não tem uma base tão teórica assim, né? Um caráter tão acadêmico. Eu meio que aprendi a tocar as coisas um pouco sozinha, assim, em casa. Quando eu era mais nova, fiz um período bem breve, assim, de aula de violão, ali com 10 anos, 9 para 10 ou 10 para 11. E aí, depois disso, continuei aprendendo em casa, assim, já estava numa época que a internet já tinha muita coisa. Então, os sitezinhos ali de cifra e tal, ia tirando as músicas que eu gostava de tocar, que são coisas bem diferentes que eu nem lembro mais hoje em dia. Mas aí a minha formação, eu até brinco que eu tô passando da hora já de aprender de música de verdade, assim. Agora eu tendo mais contato com músicos da cena, assim, que estão nesses espaços, da escola de música, ou que vêm de outros espaços mais formais. Eu às vezes sinto falta, assim, sabe? De ter uma formação um pouco mais Teórica também? nem erudita, assim, mas esse lance de conseguir me comunicar melhor pela música, assim, saber ler, saber escrever música, saber escrever partitura, porque, querendo ou não, é importante, né? Por um lado, eu gosto do jeito que acontece o meu processo sendo Autodidata, longe como você disso, foi, né? eu me sinto bem confortável nesse estilo um pouco mais livre de criar, mesmo que às vezes seja um pouco mais demorado esse caminho. Mas eu também sinto falta, às vezes, de ter essa base um pouco mais estruturada, assim, até nos momentos de colaborar com outros músicos e tal, e saber comunicar o que eu quero sem ter que ficar fazendo mímica, sabe? Ah, certo. Mas assim, eu acho que o legal disso tudo é que, mesmo você não tendo esse conhecimento teórico, acadêmico, não foi limitante, né, para todo o seu processo criativo. Isso é muito legal. Isso é talento. Oh, meu Deus. E para quem ainda não conhece, eu queria que você falasse de onde vem o seu nome artístico, Pratanes. Uhum. Pratanes é meio que um desenrolar do meu nome de batismo, assim. Meio que as duas palavras são a mesma, só que um outro jeito de escrever com base na prata mesmo, assim, no elemento químico da prata. E como ele é representado quimicamente, assim. E aí veio o Pratanes. Anis de Agnes. Uhum. Massa. Curioso, Ana. Bom, e o que toca na sua playlist? Menina. Ultimamente tá uma mistura muito doida, assim. Eu tenho me interessado muito recentemente por aprender percussão e desenvolver técnicas de percussão. Então, eu tenho escutado muito alguns pontos de candomblé, na verdade, para desenvolver um pouco mais esse lado.
Mas tem algumas coisas que eu sempre escuto, que aí vão desde de coisas que estão aparecendo agora na cena nacional, assim, que eu acho que me identifico também com as coisas que eu produzo. Tipo a Jadza, que é uma cantora da Bahia. Massa. Acho que tem muitas influências que vão para além da sonoridade também, mas acho que vão para um lado estético. Tipo a Little Sims, que é uma rapper britânica, se não me engano. Uhum. Gosto muito da Solange também, irmã da Beyoncé. Acho ela muito diva, muito icônica. E tem coisas do Brasil também, de sempre, que eu tô sempre escutando. Djavan é uma coisa que me Ah, influencia isso eu muito. vi que tem lá no seu Instagram. Nossa, em tudo, tá em tudo. E aí, ultimamente, eu tô fazendo um exercício até pra praticar o violão, de toda semana tentar tirar uma música dele que eu não sei tocar, assim, que eu gosto de ouvir. E isso vai me ajudando a exercitar, inclusive, esse pensamento que a gente falou de entender mais os campos harmônicos, assim, a teoria das coisas, entender como ele pensa as composições dele. E como o violão acaba sendo, acho que, meu instrumento principal, né? Sim. É um ótimo jeito de estudar, assim. Gosto muito da discografia do Jorge Ben também. Ultimamente tenho escutado alguns álbuns que eu não conhecia do Gilberto Gil. Agora que ele tá nessa onda de fazer a turnê de encerramento, que eu queria É, muito ir. ele vai estar aqui no próximo Pois mês. é, menina. Mas aí acho que todos esses ritmos afro-brasileiros, né, como a gente conversou antes. Mas aí você consegue me dizer assim, sei lá, top 3 do que você vem escutando daqui no caminho para chegar aqui no estúdio com a gente? Caraca. Eu tenho escutado um artista que é novo, assim, no sentido de ser jovem, no sentido de estar criando agora, que eu tenho gostado muito de escutar, é o Matheus Fazendo Rock, que é lá de Fortaleza, que foi uma indicação de um amigo, de um colega, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado para escutar, e quando eu parei para escutar, eu falei, nossa, realmente, tem muito a ver, gostei muito. É, acho que inevitavelmente Lué de Luna, Gosto também, que gosto tá muito. prestes a lançar um novo álbum dela, e acho que uma das coisas que eu admiro, para além de toda a completude do trabalho dela, da obra dela, dela como cantora, como compositora, como performer, é o fato de ser uma cantora jovem, mas que já está consolidada assim no cenário e ter um zelo assim pela produção de um jeito que você olha a discografia dela e todos os álbuns são muito bons assim. Então é tipo Sim. uma cantora que conseguiu entrar nesse circuito um pouco mais hypado assim, né? Um pouco não tão underground, mas sem deixar de ter a preocupação com a obra, assim, né? Porque a gente Sim. vê muito assim, tipo, o primeiro álbum de um artista é muito bom, aí ele começou a estourar e aí, tipo, tem aquela pressa de lançar alguma coisa logo pra não sair, né? Não perder essa visibilidade, né? Mantém a consistência, Sim, mesmo já, né, sim. estando no... E ela tá indo pra uma onda muito jazz agora, que me agrada muito também, que também Que também é seu perfil, né? é um Também. gênero que eu gostaria de adentrar um pouco mais, assim, talvez nos próximos álbuns, não sei. Talvez na formação de banda e tudo mais. E aí ela é uma pessoa que me inspira muito, assim, uma artista que eu baseio muito o meu trabalho, assim, em cima. É uma inspiração É também. uma inspiração. E ela tá nessa playlist Com aí. certeza. Tem uma música dela que você... Nossa, quase É... todas. Hoje eu tava escutando uma música dela que se chama Acabou, que faz parte do primeiro álbum dela, que é Um Corpo no Mundo, que é muito linda. Maravilha. Muito bom. E deixa eu ver esse terceiro nome, meu Deus, aqui. Tem que ser Brasil, será? Ixi, caiu. Querido. E outra pessoa que também tá sempre nos meus fones, assim, pra ir um pouco mais pra fora, é a Liane La Havas, que é uma cantora britânica também, que tem umas influências meio misturadas, assim, a família dela é metade grega, metade jamaicana, e ela adora a cultura brasileira, assim, sabe, tá meio que aprendendo português, participou dessa última turnê do Milton Nascimento e
Acho que a obra dela também é bem inspirada pela MPB, assim, tem uns violões, ela é uma ótima guitarrista também, então para mim é uma influência geral, assim, tanto instrumentista quanto cantora, compositora. E acho que todas essas artistas que meio que se aventuram, assim, em todas as áreas da produção musical, né? Desde a composição, não ser só intérprete, né? Como a gente via, como era mais comum ver há um tempo Sim. atrás, né? Elza Soares também, pra mim, é a maior de todas, assim, não tem nem como comparar. E aí A rainha. não tem como deixar de É. citar também. Então, agora eu queria, enfim, a gente falasse um pouco sobre a sua infância e adolescência e suas influências. Queria que você Uhum, contasse pra gente um pouco, né, como a herança maranhense da sua família, ela influenciou na sua música, uhum, nessa fase, né, da infância, da adolescência. uhum, E como foi resgatar essas memórias ancestrais? uhum, Que, enfim, eu sei que Salve Rainha, ele é muito isso, né? Ele é muito esse resgate da sua ancestralidade, da sua história. uhum, E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Nesse momento inicial da sua carreira, da sua... uhum. Eu acho que conscientemente esse resgate é mais recente, assim. Quando eu era criança, os contatos que eu tinha com a cultura maranhense era mais quando a gente ia visitar os Via parentes, viajar e ia pra visitar. lá, né? Porque em casa mesmo, Você tem uma família musical? Tem músicos ou pessoas que ouvem muita música? então, tem uma herança da minha família do meu avô paterno, que era músico, que era conhecido em São Luís por isso também, e tocava na noite, e conhecia muita gente. Mas eu não tive a oportunidade de conhecer esse lado dele, assim. Quando eu pude conhecê-lo, ele já não tocava mais, já estava mais velho. E aí eu fiquei só ouvindo histórias, assim, mas acho que mesmo sem ter esse contato direto, alguma coisa passou, assim. A minha madrinha, que é filha dele, inclusive sempre brinca, assim, que ele ficaria muito feliz de ver que isso continuou na família. Ai, Tem que umas legal. histórias que ele tentou passar para meu pai não se interessou muito. Mas acho que dentro de casa, assim, quando eu era criança, as, as influências maranhenses que eu tinha eram mais nos costumes, assim, no jeito de falar, nos gostos das coisas para comer, assim, tudo mais. Mas eu nunca cheguei a ter muito contato, por exemplo, uma tradição de boi na família, assim. Isso eu tive mais contato mais velha, quando eu, por conta própria, quis ir atrás, assim, que foi mais ou menos nessa época do Salve Rainha, que me fez querer documentar, na verdade, e ter alguma coisa mais palpável em relação a isso, assim, porque eu sempre ouvi muita história. Tinha esse lado também, eu sempre fui muito curiosa, assim, então desde criança eu sempre perguntei muitas coisas, assim, tipo, dos meus avós para trás, para os meus pais, para os meus tios, que eram daqui, que estavam morando aqui, né, porque todo mundo é de lá e veio para cá. Você já nasceu aqui em É, Brasília. eu e minha irmã e meus primos somos a primeira geração que nasceu aqui, mas todo mundo veio de lá, assim, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E aí, quando eu estava nesse período da universidade, foi também, coincidentemente, quando eu comecei a produzir mais profissionalmente, né, as músicas, e quando eu me senti com um pouco mais de recursos, assim, de estrutura para fazer essa pesquisa sobre o meu passado, assim, sobre essa ancestralidade, de um jeito que isso não se perdesse, assim, porque antes eu, perguntava, ai tia, ai mãe, não sei o quê, como Ficava só era? numa conversa, sem Me registro. esquecia e depois perguntava a mesma coisa de novo, a resposta já era diferente. E aí no Salve Rainha eu tive a oportunidade de fazer essa viagem, de visitar os lugares que os meus pais nasceram, de conversar com as pessoas mais velhas da minha família e ter esse registro, né, de vídeo e de áudio também, de texto. E aí a partir disso eu consegui concluir o Salve Rainha, assim, porque ele meio que já tinha começado. Salve Rainha
Ele é resultado de uma pesquisa específica que você fez, assim, para algum trabalho específico, ou ele surgiu dessa curiosidade, dessa pesquisa Uhum, mesmo familiar? uhum. É, enfim. O Salve Rainha, na verdade, ele é o resultado de um momento de vários aprendizados em áreas diferentes, assim, de pesquisas em áreas diferentes. Ele começou a ser feito como EP musical, né? Durante a pandemia, quando eu comecei a estudar produção musical mesmo, sentar no computador e construir uma música do zero, assim. E aí eu comecei a fazer algumas músicas que estão presentes nele. E ao mesmo tempo, ali um ano depois, eu estava nesse período de conclusão de curso, né? Então tinha que desenvolver um produto. E eu estava com essa ideia, assim, essa vontade de fazer esse documentário sobre a minha família. E as coisas foram se complementando, e acabou que no final o EP musical virou a trilha sonora desse documentário e as histórias do documentário meio que complementaram as letras As dessas músicas. composições. E aí tudo virou uma coisa só. Hoje Salve Rainha é um EP musical, mas também é um documentário e é um EP visual. E é E virou um lindo. filme, né? Virou um curta-metragem que tem dentro tanto os clipes de todas as músicas desse EP, quanto esse documentário que eu fiz nessa viagem ao Maranhão, com essa investigação. Pude ir com a minha mãe ao lugar que ela nasceu, que hoje é considerado um território quilombola. E aí acessar todas essas memórias, assim, e ao mesmo tempo conseguir juntar tudo isso em uma coisa, um produto, né? Um produto não, uma obra ali, numa coisa fechada. Deu sentido para tudo, assim. E hoje, Foi uma construção mesmo, de aham, vários momentos até chegar. sim, E antes de a gente seguir falando mesmo desse uhum. trabalho, eu queria te perguntar se você, dessa época ainda, da infância e adolescência, se você tem uma música, uma memória afetiva de uma música desse período ainda, antes da Pratânia Aham. Cantora, né? Acho que Oceano do Djavan. É uma música que eu lembro de escutar bastante com meu pai, lembro dele cantar essa música para eu dormir às vezes. Lembro da gente cantar essa música juntos, assim, fazendo um caminho de carro de volta para casa para algum lugar. E acho que meu pai, na verdade, é uma das minhas grandes referências, assim, no sentido de sempre ter enxergado a música como parte da nossa vida, assim, sabe? Mesmo que quando criança esse sonho não era tão visto como uma possibilidade de carreira, assim, uma coisa para ser levada a sério profissionalmente, era uma coisa que eu sempre soube que eu nunca queria me desvencilhar, assim. E aí o fato dele sempre ter colocado isso na nossa rotina, assim, minha mãe também sempre foi muito musical, mas mais pro lado da dança, assim. Só que acho que o fato de ter a presença do meu pai dessa forma foi uma das coisas que me fez manter isso pulsante mesmo, assim, na minha vida, sabe? Tipo, Sim, não ter medo de chegar pra minha família e falar que eu gostava de música e queria começar a investir nisso, assim. Até porque eu acho que nem dava pra esconder, assim, desde muito nova eu sempre me expressei muito pela música, assim, e enfim, fazia fantástico. meus shows em casa, Que pequenininha e tal. maravilha. Mas acho que essa música é uma das minhas memórias mais fortes, assim, no sentido de uma música que estava no meu cotidiano e que eu gostava, assim, E que não fica era nessa só uma música memória chiclete, sabe? afetiva que te liga ao teu pai. Legal, Com certeza. muito Até bom. hoje me emociono muito com essa música, é muito Eu linda. adoro também, acho Nossa. linda. Eu acho linda. Tá bem, então agora, enfim, a gente vai falar um pouco do início da sua carreira, né, e dos processos criativos. Uhum. Salve Rainha, que a gente falou agora, ele foi seu primeiro trabalho profissional? Com a música, você considera como esse ponto de partida? E também, ainda falando sobre ele, você lembra da sua primeira gravação, de show, desse primeiro projeto? Nossa, eu acho que antes do Salve Rainha, eu considero um outro trabalho que é uma mixtape que não tem nem nome, mas tá na internet, aí tá no YouTube, tá no SoundCloud. Que antes desse processo da pandemia que eu citei, que eu fui aprender mais sobre produção musical, eu tive esse momento de tentar por conta própria, assim, sozinha. Eu baixei o primeiro software de graça que eu achei na internet
e fui tentar desenvolver algumas composições que eu já tinha. Então, é esse trabalho, que é um mixtape que tem 3 músicas, que é sem título a mixtape, mas as músicas, a primeira se chama Sinestesia, a segunda Onírica e a terceira Pássaro. E acho que eu considero o início da minha carreira aí, a partir desse A partir momento. daí que Que foi você, também quando eu comecei a nomear como Pratanes as coisas, assim. como Pratânia, se reconhecer mesmo como artista, como cantora. Como Ah, eu ter um trabalho autoral, assim, para as legal. pessoas verem. Porque antes era tudo meio mocado, assim, só em casa, só para os amigos e Ainda no quem quarto, num sabia. território criativo do seu quarto. É. E a sua música, então, ela dialoga com narrativas periféricas, identidade e empoderamento negro e feminino. Isso é bem marcante nas suas composições. Como você vê o papel da sua arte no fortalecimento dessas causas? Caramba. Eu acho que eu tô começando agora a enxergar o meu trabalho atingindo outras pessoas, assim. Mas eu acho que desde o começo já era uma coisa que, querendo ou não, tinha um impacto, assim, em relação a esses movimentos, porque partiram de mim, assim, porque, querendo ou não, a grande maioria das coisas eu fiz para me curar de processos em relação a isso, sabe? Então, acho que é um caminho de ida e volta, assim, no sentido de, no processo de fazer elas, eu já estava tentando, de alguma forma, ou me livrar dessas coisas que me incomodavam, ou me sentir melhor em relação a quem eu era, assim. E agora vendo que tem outras pessoas que estão entrando em contato com essas músicas e com esse trabalho e que vêm falar comigo sobre como isso refletiu nelas e às vezes com uma interpretação até diferente da que eu tinha tido, assim, que meio que começou a cair a ficha, assim, de que acho que a própria expressão, assim, acho que a música para mim significa isso, assim, conseguir expressar as coisas que estão dentro de mim, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, que querendo ou não passam por esse contexto social, racial e tudo que a gente vive. E a partir do momento que outras pessoas entram em contato com isso, elas meio que me devolvem, sabe? Então é meio que É uma troca, é né? uma troca, no sentido até de tipo, é, não querendo soar, não queria falar essa palavra pra não ser muito clichê, assim, mas no sentido meio que de cura mesmo, assim, sabe? Acho que antes da cura tem o entendimento, sabe? Tipo, às vezes a consciência de alguma coisa que a gente pensa ou passa e não sabe exatamente o que é, e a partir do momento que a gente vê que outras pessoas se identificam com isso, ou que tem um artista que está falando exatamente o que eu estou sentindo. Que é o que eu sentia quando eu escutava essas pessoas Os outros que eu tenho artistas que como você referência, sabe? sim. Acho que isso funciona no sentido de libertação mesmo, assim, no sentido de expurgar as coisas, assim. Os momentos dos shows também têm sido bem intensos, quando eu consigo perceber as pessoas cantando, assim, com as caras de, nossa, tô no meu ritual aqui, na minha liturgia, sabe? Então, acho que pra mim é muito gratificante, assim, estar nessa posição agora E de entender que esse trabalho ele chega nas pessoas dessa forma, né? exatamente, assim, acho que mais do que, não mais, né? Mas acho que é paralelo, assim, à luta, né? Paralelo aos movimentos mesmo, assim, das pessoas que vão para a rua, das pessoas que estão tentando implementar as coisas que vão melhorar a nossa vida, né? Melhorar o nosso dia a dia e nos proporcionar mais dignidade, assim, estando nessa posição de uma mulher negra no Brasil, né? Que é um outro detalhe, Artista. um artista, um detalhe bem importante, o contexto de Brasil, que às vezes é bem difícil a gente se identificar, né, se autodeclarar. Acho que a nossa sociedade é uma sociedade que às vezes nos deixa muito confusos em relação à nossa própria história, assim. E aí, para mim, é muito legal enxergar a minha história e poder ver que outras pessoas enxergam a história delas na minha também. Acho que é a construção de uma nova história mesmo, agora mesmo, quando você busca e
a história era apagada, né? E agora a gente já consegue ter registro, a gente já consegue se Exatamente. identificar e ter referências, né, de Sim, pessoas, mulheres negras que a gente consegue, sim. né, enfim. O Salve Rainha foi exatamente esse movimento, assim, de me sentir muito incomodada de, sei lá, ai, desculpa, de não saber nem o nome, sei lá, da minha bisavó, sabe? De não ter nenhum documento dela, ai, de não saber de onde vieram, assim, os meus ancestrais, justamente porque foi tudo queimado, assim, foi tudo apagado. E aí foi uma tentativa de reconstruir as coisas que eu não tinha, mesmo que fosse um documento imaginário, sabe? Mesmo que fosse uma criação que eu fiz para poder ter a minha história, sabe? E acho que esse é um movimento que faz muita diferença mesmo na vida de pessoas como a gente, assim, de saber de onde a gente veio para poder seguir para frente com menos medo, assim, sabe? Com mais propriedade dos nossos próprios sonhos, assim. Propriedade e segurança, porque o autoconhecimento, Exatamente. quando a gente resgata mesmo a nossa história, Uhum. a gente fica mais forte. Sim. Muito bom saber. Eu organizei aqui uma linha do tempo do seu trabalho, mas eu vi que faltou esse esse trabalho Esse anterior, começo. né? Esse comecinho, né? Essas três músicas que você considera como o seu início, Ponto seu de start, seu partida ponto de ali. partida. Sim. Mas enfim, em 2021 você lançou os singles Serpente e Égide. Uhum. Em 2022 você lançou o EP Salve Rainha, né? Que é esse que a gente tanto fala, que eu amo, que me toca muito também. Talvez justamente por isso, porque ele vem dessa pesquisa, ele é, né, Uhum. tem essa essência. E a gente sente isso mesmo não sabendo, quando a gente Uhum. não sabe. É quase um artigo sonoro. É quase um artigo sonoro. E o EP Salve Rainha, ele tem 6 músicas, né, incluindo Serpente e Égide, que foram lançadas um ano antes. Uhum. É, eu percebo que Salve Rainha, ele te firmou na cena alternativa de Brasília, assim, eu acho que, enfim, pelo menos é a minha impressão e, né, da minha pesquisa. Uhum. E agora, assim, o seu trabalho mais recente foi lançado no final de 2024, né? Que é o seu primeiro álbum de estúdio, que é o Azeite. Sim. E acho que é isso. É isso. E, enfim, o registro anterior dessas 3 músicas que você lançou também. E Uhum. agora, então, a gente vai falar sobre Azeite, né? Você disse que é seu primeiro álbum de estúdio. Quais são os seus próximos passos, planos, projeções em relação à sua carreira? Uhum. Se você tem alguma novidade, clipe novo, Uhum. vídeo ou alguma parceria vindo por aí? Enfim, Uhum. quais são os próximos passos da Uhum. Pratanes? Acho que primeiramente é seguir com a circulação desse álbum, conseguir tocar em lugares que eu ainda não toquei. Esse ano eu consegui tocar em São Paulo pela primeira vez, numa casa muito Maravilha. legal, e aí pra mim já foi assim um marco de que as coisas podem acontecer mesmo que seja mais difícil. Sim. Então, para esse ano, assim, principalmente para o segundo semestre, eu quero conseguir circular, assim, mais por aqui, pelo Centro-Oeste, e esses polos Rio, São Paulo, Salvador, BH, essas cidades um pouco maiores em relação à difusão cultural, assim. Mas, para além disso, quero conseguir, antes de seguir para o próximo álbum, é, seguir com dignidade no Azeite, no sentido de desenvolver os produtos dele, os mestres dele. Agora eu estou no processo de desenvolver identidade visual para fazer uns produtinhos aí Ah, legal, também. muito bom. Eu acho legal também, assim, para além do sentido comercial, de ter memória, assim, né, física das coisas. Memória Ah, física uma do camiseta do trabalho, azeite, assim, um disco do azeite. e as pessoas que te acompanham, que te seguem, gostam também, né? Aham, Viram um acho que é produto bem mesmo. legal. E, e suas redes sociais? Você... Tudo pra Tânis aí. Eu não sou muito ativa, não, nas redes sociais, eu admito, devia ser mais. Eu não Mas tenho nem Twitter, mulher. eu pensei que fosse, eu vejo que você tem muita coisa, então eu pensei até que... Mas tô lá no Instagram, é @pratanes, no YouTube também. Todas as redes sociais em que eu estou presente é @pratanes.
Querida, muito obrigada Eu que mesmo agradeço, pela gente. entrevista, pela conversa inspiradora que a gente teve. Que agradeço. É, Cuidado. eu te desejo sucesso sempre. Muito Eu obrigada. faço parte desse fã-clube, te acompanho. Sou fã de Salve Rainha. Ele é especial né, para mim. E é isso. Muito obrigada pela pesquisa aí, pelo cuidado para me receber, para elaborar as perguntas. E por me receber, na verdade, acima de tudo, assim, nesse espaço tão acolhedor, num projeto que é tão importante para você. Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui e espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Sim, quem sabe como uma produtora Olha da aí, Bretanes, olha vamos só, ver. vou te enviar meu currículo. Gente, essa entrevista fica disponível no site e nas redes sociais da Rádio Cultura FM em Brasília. Também nas redes sociais do projeto Irradiar Educação e Cultura. E nas redes sociais das Capivaras Candangas. Obrigada pela companhia e até a próxima.